Eu sou de Joinville. Bom, o interesse pelo mar já começou desde pequeno em virtude da casa do meu avô, lá na casa da Praia da Enseada, que é aqui em São Francisco do Sul. Mas assim, no mundo náutico mesmo, interessar por barco e tal, foi só 2004, se não me engano, não lembro, 2003, 2004, que... Ainda só com querer navegar? Sim, sim. Ainda. Não, nada de trabalho, foi mais ou menos assim, um dia a minha mãe e meu pai foram passear ali por um bairro de Joinville, depois a gente vai explicar melhor, que tem umas marinas. E eu não imaginava que tinha marina, eu só sabia que tinha o Joinville Yacht Club, como você conheceu. Sim. Mas tem essas marinas do Rio Cubatão que eu nem imaginava que existiam. Daí meus pais falaram que tinha marina lá, eu falei, pô, mas tem marina naquela região? Aí na semana seguinte eu fui numa marina, fui lá pra tomar cerveja e bater papo. Na semana seguinte já levei um barco pra lá. Um barquinho de alumínio com... Falar em marina, Diogo, desculpa te cortar, mas tá aqui o nosso amigo Miguel, lá da Porto Imperial, lá em Paraty, que vocês devem conhecer, a maior marina de Paraty. Deixa um abraço pra ele, tá acompanhando a gente aqui no chat. Valeu, Miguel, obrigado, abração. Vamos encontrar, assim que a gente estiver de volta aí a gente bate papo, desculpa. Não, então, aí na semana seguinte, eu e um amigo compramos um barco de alumínio com motor de 15, colocamos em cima da F1000 dele. E vamos navegar. E descemos lá na marina... Lá mudou de nome, do Canto do Rio. Aí começou assim. Só que aí eu já mergulhei de cabeça, né? Aí eu logo fiz habilitação, aí já fiz... No ano seguinte, se não me engano, eu já fiz mestre amador, daí fiz capitão amador em 2008. E era viciado, né? Saía todo final de semana com chuva, com sol. E aí o interesse foi cada vez mais crescendo. Mas ainda com o mesmo barco? Ah, pô, não, eu troquei... Eu tive esse barco de alumínio com motor de 15. Depois eu troquei por um barco de alumínio também com motor de 35, já tinha volante, que eu achava o máximo, porra, é uma evolução, era né? outra vida, né? Aí esse motor quebrou, aí eu troquei pelo do Mar Azul, com um barco de madeira, feito pelo avô do Gustavo Simas. Ah, tá. Que tá e do João também, tá aqui, né? Do João, que tá sempre aí, o João e o... Alguém já viu se o Simas tá aqui, não? Se o Gustavo Simas não tiver aí, alguma coisa tá errada, se o hein? Gustavo Simas não tiver, a gente para... falando isso até... porque acho que a gente começou no lugar, na hora errada. Na hora errada. Pô, que foi um barcão, era um barco de madeira 23 pés, com motor de 225 de popa, adorava aquele barco. Depois fui pras Runner, já tive duas Runner, 330, as duas com motor de popa, e depois esse aqui. Já era isso, lembra? As Runner já foi bem mais recente, 2012 ou 13. Aí eu tive uma Runner com 250, que eu fui até Angra. E depois eu tive uma Runner com 2.200. E depois esse aqui. Esse aqui foi meu primeiro barco assim, diesel, motor de centro. Nunca tive outro. Foi um salto bem grande, né, da Runner para essa aqui. Em que momento que a náutica virou trabalho na sua vida? Que momento que você resolveu? Porque antes, quando você começou a ter os barcos, nem enxergava a possibilidade de trabalhar com isso. Então, foi ali por 2007 mais ou menos, 2006, 2007, foi logo já no início. Eu tinha feito a carteira de marinheiro auxiliar de convés. E daí a gente arrendou um barco, eu com o Alfeu, que era meu sócio na Runner vermelha, e a gente arrendou esse barco e usava pra trabalhar, trazia pessoal pra pescar, pesca esportiva assim. Era o Catianga. Era o Catianga, que é o barco que tu devia ter. Todo mundo fala, hein? Esse barco aí é legal, cara. Aí ali que virou profissão. Era mais de final de semana, sexta, sábado e domingo e tal. Aí depois eu comecei a dar os cursos de arraiz amador e de mestre amador. Ainda na época... Foi daí que você começou, passou só do... Quer dizer, já era um trabalho quando você estava alugando o barco, mas... Isso. A dar aula? Da aula foi logo em seguida aí também. Acho que foi até concomitante ali. Acho que foi 2007 isso. Aí... Ainda em 2007 para 2008 eu fui para Angra. Primeira vez com trabalho assim, tipo de marinheiro. Um amigo meu que tinha uma 39, uma Bullet. Aí ele me chamou para ir com ele para Angra e fui. Fomos pra lá e ficou mais. Mas foi trabalho ou foi passeio? Não, daí foi trabalho. Eu fui com o marinheiro. Com o marinheiro dele, Mas foi a primeira viagem mais longa, assim. Foi essa, 2007 para 2008. Passei até o Réveillon lá. Com uma Bullet 39. Barcão. Esse barco tá em Joinville até agora. E aí comecei a dar esses cursos de arraiz e de mestre amador também. Porque na época era diferente de hoje, né? O Renato tá aqui, que é instrutor. Naquela época só existia a prova, né? Então você dava um curso só teórico e fazia uma preparação para a prova.
E não era obrigatório, você podia fazer o curso ou não. Mesmo assim, tinha muita gente que fazia. Aí depois, logo depois que eu já fui para Belém, que eu fui em 2012 trabalhar lá, aí já passou a ser de um formato que é hoje com as escolas cadastradas, né? Até quando eu fui para Belém trabalhar com prático lá, eu ainda fiquei durante um ano dando aula de mestre amador aqui para a minha escola náutica, para a Escola Náutica. Ainda fiquei um tempo... Ficava alternando a tua agenda. Mas era só de mestre amador que eu gostava. Mas em que momento você identificou assim, já estou trabalhando com náutica, já estou vendo uma coisa que eu gosto, quero dar um passo a mais. Como é que foi esse momento que quero dar esse passo a mais? Isso foi 2008, acho que foi um ano importante nesse sentido, porque teve um processo seletivo para prático na época, que um conhecido aqui de Joinville chegou perto de passar na primeira fase. E eu tinha bastante contato com ele, era oficial de náutica, ele era tripulante de navio. E aí eu acompanhei um pouco, ele estudou, ele quase passou. Quando eu fiquei interessado, fui lá ver a prova. E foi no mesmo ano que eu fiz capitão amador. Aí eu olhei assim, a prova é difícil, mas não é impossível. Eu me animei em fazer a prova ali naquela época. Mas aí só foi ter prova de novo em 2011. Aí quando foi ali final de 2010, eu até demorei, já devia ter começado a estudar antes. Mas você sabe, aquela falta de disciplina na época e tal. Aí a diretoria de Portos e Costas lançou um aviso que ia ter o processo seletivo no final de 2010, que daí foi onde eu foquei só praticamente na prova ali. Aí eu dava curso de arraiz amador uma vez por semana para levantar um dinheiro e o resto eu ficava só estudando. Foi ali nessa fase. Caso alguém com a gente aqui, que a gente às vezes abrange um pessoal que não... o Simas tá aí sim, então tá tudo em ordem com a live, tá? Não, e tem mais, ele não só tá aí, como ele também disse que fez a raiz com o Diogo. Fez a raiz junto. É verdade. Caso o pessoal que tá com a gente aí, que não seja muito, né, familiarizado com o meio náutico, o que exatamente é o prático? Explica de uma maneira simples para a galera saber. Bom, o prático, ele assessora o comandante dos navios na entrada em águas abrigadas. Vou dar um exemplo lá em Santos, que acho que a maioria do pessoal de lá, os comandantes dos navios, eles podem ir sozinho até na frente ali da praia. Eles não podem entrar no canal de Santos navegando sozinhos. Eles têm que contratar alguém que tenha um conhecimento local, né? E essa pessoa é o prático. Então o prático vai a bordo. Teoricamente o prático só daria uma assessoria ao comandante, mas na prática não é bem assim. A gente realmente assume o comando do navio em navegação restrita, né? Assume comando significa mexe nos comandos mesmo? Não, só passa a instrução? Não, nos comandos, que tem basicamente dois comandos só. O navio é um negócio até muito simples nesse sentido, né? Tem o leme, no leme fica um marinheiro que vai seguir as ordens do prático, assim como quando está em alto mar ele segue as ordens do comandante. E as ordens de máquina normalmente são executadas pelo oficial de navegação que está naquele momento de serviço, né? Ou até pode ser o comandante também. Aí as ordens do prático são verbais, né? Meia força adiante, toda força adiante. Mas aí, então o prático ele não passa para o comandante repassa? Não, na prática não tem. Na prática o prático não tem esse fluxo. É que não dá tempo também. A gente dá a ordem direto pro timoneiro e pro oficial que está mexendo no telégrafo. O telégrafo é o tipo acelerador, né? Então é mais direto. Mas vamos voltar à tua história lá, que é curiosa, assim, né? Porque aí você viu o teu amigo aqui fazendo, deu a ideia de fazer, aí você faz o concurso, presta um concurso, como é que é? Brasil inteiro ou você já escolhe onde tem a vaga? Como é que é isso? O nome do processo seletivo é processo seletivo a praticante de prático. Você não sai do processo seletivo prático. Você apenas, vamos dizer assim, você ganha uma autorização para treinar como prático em algum porto. Eu passei no processo seletivo para Belém. O processo, como você falou, ele é nacional. Quando eu fiz, tinha vaga para quase todos os portos, quase todos. Até curiosamente não tinha aqui para São Francisco, que era que na época eu queria. Mas enfim, daí eu passei lá para Belém. Aí eu fui lá para Belém e me apresentei lá. Olha, passei no processo seletivo e tal. Me apresentei na empresa de praticagem que já existia lá, que hoje eu sou sócio lá. E aí a gente começa um estágio. O estágio, por isso que o nome é prático, o estágio é 100% prático. No primeiro dia do estágio eu fui pro navio. Não tem nada teórico? Nada. Eu já fui, aí eu fiquei... A gente tem que cumprir o estágio, ele tem um período mínimo e máximo de tempo, que
que na época era mínimo 1 ano e máximo 2 anos, mas dentro desse período eu tenho que cumprir um número mínimo de manobras em cada terminal. Eu fiz um total de manobras aproximado ali de 400 manobras como... Em quanto tempo foi o teu? Eu fiz em 1 ano e meio. 1 ano e meio. É. Eu até fui um caso à parte lá, quando deu 1 ano, eu já tinha completado o quadro de manobras, mas eu não queria já acender a prática, eu ainda não tinha segurança, eu achava que eu não tinha segurança ali com 1 ano ainda, eu fiquei ainda mais 3 meses até pedir habilitação de prática, que daí quando você pede, você tem que executar, na minha época foram 3 manobras, eu tive que executar 3 manobras com a autoridade marítima a bordo, o capitão dos portos da época, e mais um prático responsável pela manobra e mais um prático avaliador, tipo uma banca, né? Tá. Aí isso já foi em setembro do ano seguinte, foi setembro de 2013. 13. Aí daí que eu fiz, aí depois saiu minha carta de prático e aí que eu comecei a fazer as manobras sozinho. Eu ainda lembro do meu primeiro navio, lembro o nome dele, tudo frio na barriga que deu pra fazer o primeiro. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve, clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.